O ano de 2025 está acabando de maneira decepcionante para o Palmeiras. Depois de ter investido mais de 700 milhões de reais em reforços, o Palmeiras vai vendo sua temporada acabar sem levantar uma taça sequer, já que foi vice-campeão paulista perdendo para o rival Corinthians na decisão e acabou de perder no último final de semana a final da Libertadores para o Flamengo. Com isso, o Palmeiras já vê a torcida cobrando e pressionando por mais mudanças para 2026. Nesse vídeo, eu quero te mostrar quais são os jogadores já cotados para irem embora do Palmeiras visando o ano que vem. E para ser bem sincero, com o que eu vi do Palmeiras em 2025, essa lista pode ser ainda maior. Não perca nada que vai rolar no futebol brasileiro nessa reta final e, obviamente, não perca nada do futebol internacional tendo o aplicativo SofaScore no seu celular. O que o SofaScore faz? No que ele te ajuda? Ele te avisa quando que tem jogo, avisa quanto que foi cada jogo, mostra quem fez os gols e fornece as estatísticas de maneira detalhada. E o melhor de tudo isso de graça, você não paga nada para usar o SofaScore. Então, se você ainda não tem nenhum aplicativo aí no seu celular para poder acompanhar tudo isso que eu falei, dá uma chance pro SofaScore sem compromisso. Só escanear o QR Code ou clicar no link que eu vou deixar na descrição. É um aplicativo que eu utilizo, inclusive, por muitas vezes para trazer estatísticas para vocês aqui no canal. Número 1. Caio Paulista. Eu vou abrir essa parte da lista de dispensas falando sobre jogadores que não jogaram no Palmeiras em 2025, eles foram emprestados para outras equipes, mas na teoria retornam para a temporada de 2026, mas vão retornar já não fazendo parte dos planos. Primeiro jogador com esse perfil é o Caio Paulista, que no começo dessa temporada foi emprestado pelo Palmeiras ao Atlético Mineiro. Só que no Galo, o Caio Paulista naturalmente não empolgou. E aí o que acontece? O Atlético não quer manter ele para a temporada que vem. Não vão exercer a opção de compra. Com isso, ele voltaria ao Palmeiras para a próxima temporada. E com o Palmeiras tendo para a lateral esquerda Piquerez, Jefté, Caio Paulista é carta totalmente fora do baralho. Ele tem 27 anos e jogou pelo Atlético Mineiro 38 jogos na temporada. Não marcou nenhum gol e não deu também nenhuma assistência. Então é totalmente compreensível o Atlético Mineiro não querer que ele permaneça. É mais um típico caso de jogador que vai voltar para o Palmeiras e assim que voltar o Palmeiras já vai procurar um novo clube para ele. Número 2. Rômulo. Também nessa linha de jogador que está voltando de empréstimo aparece o meia Rômulo, que fez um 2025 bastante decepcionante. Eu lembro que em 2024 muitos torcedores do Palmeiras cobravam que o Abel desse mais oportunidades para o Rômulo. Ele chegou a ser testado em alguns jogos do Campeonato Paulista no começo da temporada e convenhamos que não agarrou a oportunidade. Então ao longo do ano foi emprestado para duas equipes, Ceará e Novo Horizontino. No fim das contas, não vingou por nenhum deles. Foram 41 jogos ao longo de todo o ano, marcou só 2 gols e deu uma assistência. Bem longe de ser aquele Rômulo que impressionou o próprio Palmeiras quando jogava no Novo Horizontino na sua primeira passagem. Ele tá com 24 anos e ainda tem contrato com o Palmeiras até 2028. Levando em consideração que ali na parte de meia da armação, o Palmeiras tem Felipe Anderson, Rafael Veiga, Maurício, Andreas Pereira, pouquíssimo provável acreditar que o Abel vai querer dar alguma chance pro Rômulo na temporada que vem. Número 3. O Everton. Agora sim, nós chegamos aos jogadores que integram o elenco atualmente. E a gente começa com o nome do Everton, goleiro de 37 anos, que vai entrar agora em 2026 no seu último ano de contrato com o Palmeiras. No caso do Everton, um nome que divide opiniões, porque já foi muito importante no Palmeiras, era até então titular absoluto, e foi importante em várias conquistas dessa era Abel Ferreira. Só que ele acabou tendo recentemente uma lesão na mão que o tirou dos gramados por um bom tempo. E aí nesse período o Carlos Miguel assumiu a titularidade, deu conta do recado, deixou uma boa impressão, sem contar que é um goleiro mais novo e que foi contratado já para ser naturalmente o substituto do Everton. Então, tendo a perspectiva de o Carlos Miguel ser o titular também em 2026, o Everton pode deixar o Allianz Parque, até porque ele interessa ao Grêmio. O Grêmio tem mantido conversas para convencer o Palmeiras a liberar o Everton. No ano, ele totalizou 58 jogos com 26 sem tomar gol. É um goleiro bom, principalmente na saída mano a mano com o atacante, ele é muito rápido, mas deixa a desejar, principalmente para os torcedores, quando o assunto é penalidade. Número 4, Marcelo Lomba.
Se o Everton, que foi titular em todos esses últimos anos do Palmeiras, está em risco, vocês podem imaginar o jogador que até então era o reserva dele, o Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba é um nome praticamente certo que vai deixar o Palmeiras para a próxima temporada. Ele está com 38 anos e foi pouquíssimo aproveitado ao longo do ano. Jogou só 5 jogos e desses 5 passou só um, sem tomar gol. O Marcelo Lomba vai se despedir do Palmeiras porque o contrato dele acaba agora no final de dezembro. E o Palmeiras não quer mais renovar com ele. Então a tendência é que o novo terceiro goleiro do Palmeiras seja um jogador que suba das categorias de base. Então no caso do Lomba é bem mais simples do que no caso do Everton. No caso do Lomba, o Palmeiras só não vai renovar mesmo. Número 5, Mikael. Temos aqui um dos casos mais emblemáticos e também mais compreensíveis da lista. O caso do zagueiro Mikael. Foi publicado pelo jornalista Bruno Andrade, da ESPN, que o Abel Ferreira tinha comunicado à diretoria do Palmeiras que tinham 2 jogadores do elenco que ele aceitava que a diretoria negociasse caso pintasse uma boa proposta. E um desses jogadores é exatamente o Mikael. O Mikael ele foi contratado no começo desse ano vindo do Houston Dynamo dos Estados Unidos. Até então, não tinha experiência, não tinha expressão nenhuma dentro do futebol brasileiro. Chegou e claramente sentiu o peso e a responsabilidade de jogar no Palmeiras. Ele foi testado em momentos decisivos da temporada, como na final do Paulista contra o Corinthians, em quartas de final da Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea e não correspondeu. É um jogador que claramente apresenta ainda muitas limitações técnicas e não conseguiu se firmar diante de tanta pressão. Até por isso, é um dos jogadores mais perseguidos hoje pela torcida do Palmeiras. Ele assinou contrato até 2029, mas isso não significa muita coisa. O Abel já disse para a diretoria que se pintar alguma proposta minimamente boa pelo Mikael, podem liberar. E o que colabora para toda essa história é que o Palmeiras já está no mercado procurando por um novo zagueiro. E miram o Vitão do Internacional para 2026. Mikael totalizou 28 jogos até o momento pelo Palmeiras na temporada, não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. É um jogador que eu realmente não entendi o Palmeiras ter investido 5 milhões de euros nele, sendo que ele não era um jogador para custar tudo isso. Número 6, Agustin Giai. O outro jogador que o Bruno Andrade havia informado na ESPN que o Abel aceitava negociar, tinha dado esse recado para a diretoria, era o Agustin Giai, lateral direito, que também pode jogar no meio-campo. O Giai é um perfil diferente do Mikael. O Giai é um jogador promissor, que foi cotado já para a seleção argentina, que esteve na mira de equipes da Europa. Então é um jogador que pode ser negociado e o Palmeiras fazia, inclusive, uma boa grana com ele. No caso dele, o Abel cogita a sua liberação porque é um jogador que oscila demais. Quem acompanhou o Palmeiras na temporada sabe. Teve momentos que o Giai foi titular e foi muito bem, como por exemplo na Copa do Mundo de Clubes, naquela fase ele estava correspondendo. Só que depois ele caiu de rendimento e viu o Kelvin assumir a titularidade logo após ser contratado do CSKA. Então o Giai encerra 2025 em baixa. Ele até renovou recentemente até 2030, mas o Palmeiras fez isso muito mais para poder valorizá-lo perante o mercado europeu. Ele tem 48 jogos no ano, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência também. É um jogador que eu esperava que fosse se desenvolver mais rápido no Palmeiras. Essas oscilações acabaram o atrapalhando bastante. Número 7, Aníbal Moreno. Outro argentino que pode deixar o Palmeiras para a próxima temporada é Aníbal Moreno, que tem mais ou menos o mesmo problema na minha visão que o Giai. O Aníbal Moreno, para mim, está longe de ser um jogador ruim. O problema é que ele oscila demais. Então, teve momentos da temporada em que foi titular e foi muito bem, momentos em que foi titular e não correspondeu. Então você pega, por exemplo, a Copa do Mundo de Clubes do Aníbal, eu enxergo ela como positiva. Mas você vê outros momentos dele na temporada e você vê que ele falhou. Tanto que o Abel perdeu tanto a confiança no Aníbal que para a final da Libertadores ele usou o Andreas Pereira de camisa 5 ao invés de ter o Aníbal Moreno ou o Emiliano Martinez naturalmente por ali. Então o Aníbal é expulso em jogo decisivo contra o Corinthians na Copa do Brasil, falha em jogo decisivo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro e tudo isso começa a pesar contra a sua permanência. Segundo informação da TNT Sports da Argentina, o River Plate já tem interesse na contratação do Aníbal. Eu até tinha trazido em um outro vídeo aqui do canal que o River está passando por um processo de reformulação, principalmente no seu meio-campo. Então eles não estão renovando para 2026 com o Nátio Fernandes, Pity Martinez, o Enzo Pérez também, e aí o Aníbal aparece como uma opção para poder reforçar o meio-campo deles. É um jogador novo, tem 26 anos e ainda está sob contrato com o Palmeiras até 2029. A tendência é que o Palmeiras permaneça ou com o Aníbal ou com o Emiliano Martinez pro ano que vem, um deles vai permanecer.
e vai procurar por um novo primeiro volante que seja mais confiável, mais regular. Foram 54 jogos no ano para Aníbal, nenhum gol marcado e 2 assistências. Então, por enquanto, esses são os nomes que estão sendo ventilados, estão saindo na mídia, que podem deixar o Palmeiras para a temporada que vem. Como eu tinha falado já na introdução, com o que eu vi do Palmeiras nessa temporada, pode colocar aí tranquilamente mais 4 ou 5 nomes que também não deveriam ficar para a temporada que vem. Tem muito jogador no Palmeiras que, na minha opinião, é assim, jogador que não muda em nada o preço do dólar, jogador que não vai fazer a diferença, essa é a grande verdade. Jogador que compõe e em momento em que é pressionado, que precisa decidir, não vai fazer nada, não vai corresponder. E acho que o Palmeiras, pelo dinheiro que tem, pelo que tem investido, pelo trabalho de longo prazo do Abel, merece jogadores que tenham um outro perfil, não um jogador água de salsicha. Agora eu queria saber de você, aqui nos comentários, a sua opinião sobre esses nomes que podem deixar o Palmeiras para 2026. Quem aqui você acha que realmente deve ir embora e quem merece ainda mais uma chance? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!